Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Acho que alguém lembra, quem acompanha o nosso programa, lembra que a gente falou até um certo tempo atrás, até porque a gente aqui no nosso programa sempre diz, né? Vai ficando mais velho e mais sabido, mais velho e mais sabido, mais velho e mais sabido. O que me admira é que muitas pessoas que poderiam ter uma certa capciosidade no entendimento das coisas, começam a demonstrar que está ficando mais bobo. É o que a gente observa, e eu quero até repetir agora, né? Porque está sendo exatamente como a gente tem dito aqui no nosso programa, a mentira retratada através das pesquisas eleitorais. Está na cara. Porque você fazendo alguma observação, e eu inclusive aqui no meu programa já mostrei, de que antigamente, quando a gente fazia, mesmo sem aquele perfil bem traçado, a gente alcançava aquilo que as ruas estavam mostrando nas pesquisas eleitorais. Isso foi em 1988, quando a gente fazia aquelas pesquisas aqui, só com aquele microfonezinho, pegava uma bolinha de gente aqui, outra ali, entrevistava numa bolinha de gente que tinha ali conversando, você conversava, perguntava para 2, 3, depois noutra bolinha para mais 2, 3, e assim ia, e o resultado foi parecido com aquilo que deu na eleição, isso bem próximo à eleição. Porém, a gente tem observado que nos tempos de hoje, eu não sei porquê, esse mundaréu de pesquisa toda semana tem, aliás, não é só desse ano, já em 2020 já tinha pesquisa. Qual é o objetivo de uma pesquisa ficar dizendo alguma coisa 2 anos antes de uma campanha? Qual é o objetivo disso? Primeiro, que de hoje para amanhã muita coisa vai acontecer, inclusive eu posso morrer, você pode morrer, outros vão nascer e assim vai. Imagine 2 anos de diferença. Quantas e quantas pessoas, às vezes, no último minuto da passagem de um ano, ele passa para a eternidade. Por quê? Porque é assim mesmo. Ninguém sabe quando é que vai ou quando deixa de ir. Imagine uma pesquisa eleitoral iniciada, ser feita há 2 anos atrás. E tem muito tempo que as pesquisas eleitorais vêm dando e alegrando e animando e oriçando aqueles que são devotos de ladrão, a achar que o povo perdeu a memória, perdeu o entendimento, perdeu o capricho, perdeu a vergonha, perdeu aquele monte de coisa, perdeu a observação. Ou alguém é inocente a ponto de achar que um homem condenado em 3, aí o pessoal fica só colocando no espinhaço do lascado do muro, que já está morto com o pau por cima. Inclusive a gente falou também aqui no nosso programa dizendo, Moro corre com a cela, e ele não tinha corrido ainda, mas a gente estava antevendo aquilo, e ele correu mesmo. Só que tudo eles colocam na conta do Moro, como se o Moro tivesse inventado a roda, como se o Moro tivesse inventado a noite, o dia, como se o Moro, sabe? Como se o Moro, como juiz, fosse aquele que tem condição de manipular, de acusar, como se não tivesse a Polícia Federal envolvida, o Ministério Público, o COAF e tantos outros órgãos de governo que fizeram o traçado todinho e traçaram o perfil e descobriram que o 9 Dedos é ladrão mesmo. Tanto é que foi condenado na primeira instância, que na época era Moro, mas foi reafirmado, que é em Porto Alegre, e foi afirmado novamente na terceira instância, que é no STJ. Você acha que tem condição de ter um equívoco desse tamanho? Só que eles ficam dizendo Moro, 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 Moro. Como se Moro tivesse feito tudo. Moro e Delayal, né? Mas não é, meu amigo. Você acha que alguém está inocente a esse ponto de acreditar que o cara que é pego, o defunto tá no chão, o caba tá com a faca na mão, o defunto tá morto, a faca tá suja de sangue. Não, mas não fui eu. Foi o cara que caiu por cima da faca. Meu amigo, você acha que alguém vai acreditar numa lorota dessa? Você acha que alguém vai acreditar num argumento fubica desse? Não vai, moço, não vai. E é o que está se mostrando. Sabe o que está acontecendo? A gente tem falado aqui que essas pesquisas, que são dos institutos grandes e tal, é apenas para gerar um oriçamento nos domesticados, naqueles que já são propensos a votar naqueles que eles têm como Deus. Só isso, sem observar nada, porque se observar, a coisa pega. Se analisar, a coisa pega.
Pode ter certeza. Não tem como ser inocente a ponto de achar que todas essas evidências foram obra do acaso e que caiu do céu. Ou seja, o cara vai pegar, enfiar a mão no bolso, devolver milhões, como diretor de Petrobras devolvendo 200 milhões de reais. Você acha que o cara, empresário, o cara sabido, vai, por exemplo, se você me acusar que eu levei 5 conto, eu não vou devolver pra você se eu não tiver levado, amigo. 5 conto que não compra quase nada. Você imagina o cara devolver 200 milhões. E foi isso que aconteceu. Com os diretores da Petrobras, com os diretores de Odebrecht, com 6 bi. Não é? Você sabe quanto é 1 bilhão? 1 bilhão é 1000 vezes milhão. 6 bilhões já foi repatriado para a Petrobras porque foi levado, foi roubado. E ninguém devolve o que não levou, meu amigo. Ninguém, essa lorota dizer assim, a volta dos que não foram não existe, é só blá blá blá. Não existe a volta dos que não foram, nem tempestade de poeira em alto mar. Não tem como. É impossível. E aí, vamos lá. E a gente estava dizendo aqui, não tem como essas pesquisas serem verdadeiras. Sabe por quê? Porque a internet mostra uma coisa diferente do que as pesquisas dizem. As ruas mostram também algo diferente do que as pesquisas dizem. E que diabo é isso? Que só as pesquisas acham esse povo que vai votar no Molusco lá. Porque eu não quero citar o nome dele aqui para não dar ousadia, né? Mas todo mundo sabe quem é. Né? Como é que só os institutos de pesquisa descobriram isso? Aí você vai observar e diz, peraí, o Instituto de Pesquisas, ou os institutos, estão ligados, o Datafolha está ligado à Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é reverberada, as notícias dela, reverberada pela Rede Globo, que tem ojeriza, que tem pavor, que tem ódio do governo federal. Ódio, sabe o que é ódio? Pois é, não diz uma linhazinha a não ser distorcidas. Tudo, é assim, é sempre batendo. Aí você acha que alguém tem isonomia suficiente para analisar friamente aquele que ele tem raiva, que ele tem ódio? Não tem, moço. É impossível. Você acha que um juiz tem condição de julgar o cara que matou o irmão dele? Não tem como. Porque ele não vai observar a prova, ele não vai analisar nada. O questionário pode ser feito baseado naquilo que eu quero que apareça. Porque uma resposta, dependendo da pergunta, o sim e o não pode ser a mesma resposta. Tá entendendo? Então é isso que está acontecendo. E aí, vamos aqui. Agora, recente, as pesquisas e esses movimentos que aconteceram na rua no 1º de maio. Não, agora não pode dizer que não foi para a rua. Não, o Lula foi lá para São Paulo. Ele esteve lá, ele discursou lá. Agora, se você é só um pouquinho isento, olhe como é que estão as redes sociais. Olha o demonstrativo nas redes sociais. É 10-1, meu amigo. O movimento é 10-1. É sem comparação. E aí, mais uma vez, como é que se sustenta as pesquisas? Como se sustenta? Tanto é que as pesquisas, mesmo essas carimbadinhas, pagas por aqueles que querem fazer o público dominado acreditar naquilo que está sendo dito e também para gerar manchetes, nem esses institutos de pesquisa sustentam mais. Já estão dizendo, e obrigatoriamente, porque a rua, a rede social, como a rede social? O cara entra lá, e eu estou dizendo porque eu acompanho rede social. Aí eu estou lá no Twitter, vejo um Twitter do senador Humberto, é um senador aí do Pernambuco, o senador Humberto. E aí eu clico e vou ver o que o povo está dizendo daquele Twitter. É só cacete, é só malhação, é só pancada. Você não acha naquela esteira de respostas que ele tem, dando apoio ou batendo pau. E aí eu pergunto, cadê, meu amigo? Que negócio é esse? Aí você vai para o Telegram, é tudo de goleada. O engajamento é de goleada. Como é que só as pesquisas estão dizendo o contrário? Não dá para entender. E aí a rua ontem mostrou claramente o que está acontecendo. Eu quero saber agora, a próxima, mesmo sendo desses institutos que estão ligados a órgãos de comunicação que têm ojeriza e trabalham dia e noite para derrotar o governo, vamos ver o que eles vão dizer. Pois o público do dia 1º de maio foi 10-1. É desse jeito. Se você tiver um pouquinho de isenção, repetindo, veja as internet como é que tá. É 10-1, meu amigo. E olhe,
Lá na frente do estacionamento se eu não me engano, do estádio de futebol, tinha vários artistas para cantar e tal. Era Daniela Mercury, um monte de gente, para chamar gente mesmo. Não chamou. O público da Paulista engoliu 10 vezes o público que estava lá. E o Lula foi lá discursar. E não, assim mesmo não alegrou o povo, não movimentou o povo, não compungiu o povo ir para lá. Sabe por quê? Porque não tem povo. Se tivesse, tinha ido. Tem povo, sim, nas pesquisas. Fora delas, não tem. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar.